Anulação das eleições e os possíveis impactos na Bolsa a partir de agora. Não sei se você ficou sabendo, se sim ou não, mas ontem o presidente do Partido Liberal do PL enviou para o TSE um relatório questionando as urnas eletrônicas. O que efetivamente aconteceu, eu vou te falar agora. Eu vou te mostrar também como que você faz para proteger o seu dinheiro e como que você faz para conseguir lucrar independente de toda essa instabilidade, essa volatilidade que a gente está vendo no Brasil, tá bom? E eu já ressalto que eu não vou entrar no mérito, se eu concordo, se eu discordo, fazer juízo de valor, não. Eu vou mostrar para você o que está acontecendo, como você se expõe nos seus investimentos para que você consiga blindar o seu patrimônio e consiga lucrar independente disso, tá? Esse não é um vídeo político, com viés político, eu vou dizer o que eu penso, etc e tal. Se você quer ver as minhas crenças, que eu acredito ou não, vai lá e me segue no Instagram. Meu Instagram é @marinovinicius, mas aqui eu vou focar só no espectro financeiro e econômico. Você deve ter visto que o meu cenário está um pouco diferente. Aqui estou dentro do meu quarto, estou no Nordeste passando alguns dias, mas eu decidi parar aqui para gravar esse vídeo porque a gente está passando por um momento muito delicado. Então o que aconteceu efetivamente? Ontem rolou uma coletiva, certo? Com o presidente do PL, com o advogado do PL, do Partido Liberal, e com um engenheiro técnico lá que me pareceu, assistir, depois você pode pesquisar o vídeo para ver no YouTube se você quiser, me pareceu que é o engenheiro líder de todas essas aferições, essa auditoria que o PL contratou em relação às urnas eletrônicas, e eles alegam lá uma questão dos logs, particularmente eu não entendo muito da parte tecnológica, mas que as urnas que foram fabricadas em 2020, que são aproximadamente 40% das urnas que foram utilizadas nas eleições, essas, lá nos logs tem um registro que você consegue linkar cada voto, cada nova informação com o número de série da urna. As urnas anteriores, não, segundo eles, não teria essa comprovação, esse número que aparecia lá no campinho que deveria ser o número de série, não era o número de nenhuma urna, era um número aleatório que não tinha como ligar uma informação com a própria urna e você não tinha como confirmar, em tese, segundo eles, como confirmar se o voto veio dali, veio de algum dispositivo externo, seja lá o que for. Então, tem todo esse imbróglio social, essa convulsão social que está acontecendo, que não começou agora, isso é só uma nova informação, mas eu quero dar clareza para você. Já fiz um vídeo, vou deixar até aqui na descrição, sobre as manifestações, né? Logo após, dia 2 ou 3 de novembro, eu fiz um vídeo dizendo o que poderia acontecer com a Bolsa, por conta de todas aquelas manifestações que estão aumentando, embora a imprensa não esteja mostrando, estão aumentando no Brasil a cada dia que passa. E quando a gente vê essa convulsão social acontecendo, o que eu falei lá que poderia acontecer realmente está acontecendo, isso pode continuar, mas tudo isso gera uma coisa, incerteza. E quando você tem incerteza, você tem que pensar que assim, beleza, a gente investe na Bolsa com uma quantidade de dinheiro muito pequena frente à quantidade de dinheiro que grandes fundos, multibilionários, grandes investidores colocam na Bolsa. E quando você tem um nível de incerteza, não quer dizer um nível de expectativa ruim para a economia. Se você tem uma expectativa ruim, você consegue usar mecanismos financeiros para você conseguir ganhar dinheiro, inclusive com uma expectativa ruim. Agora, quando você não sabe o que vai acontecer, o que os investidores fazem? Eles fogem, eles saem para eles retornarem quando tiver alguma clareza do cenário. Se o cenário pode ser um pouco mais benéfico ou maléfico, porque assim eles conseguem se expor para conseguir lucrar independente, se está em alta ou se está em queda, certo? Se você só sabe lucrar nas altas, significa que você é muito mirim nessa jornada de investimento. Lucrar nas altas nas quedas da Bolsa é algo básico para investidores de verdade. E o que está acontecendo efetivamente com as ações aqui no Brasil no mês de novembro? Perceba aqui na minha tela, a gente vê aqui o índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações do Brasil, caindo, se desvalorizando. Você vê uma queda bem grande aqui, de cerca de 7%, só que em contrapartida você vê as anti-ações valorizando nesse mesmo período de tempo 4% e 8,5%. Então, tendo um mix disso aqui, você poderia estar tendo resultado positivo, mesmo com toda essa convulsão social, com essa instabilidade, com essa volatilidade nos investimentos. Só que esse movimento que você viu aqui nas ações, queda atrás de queda, semana após semana, ele pode se intensificar. E por que eu digo que ele pode se intensificar? Porque à medida que o tempo vai passando, as incertezas vão continuando, inclusive aumentando, né? Porque a gente vê, poxa, primeiro manifestação, depois você vê um pedido de anulação de parte da eleição, depois talvez você vê outras coisas um pouco mais cascas grossas, digamos assim. À medida que o tempo passa, os bancos que têm os grandes bancos mundiais que têm essa característica de
aconselhar os seus investidores, aconselhar os seus clientes a investirem ou não num país ou em outro, eles vão dizendo, ó, poxa, a incerteza está muito grande lá no Brasil, o negócio não está se resolvendo, a gente não tem clareza, então recomendo você não investir lá. Isso vem acontecendo paulatinamente. Você pode ver aqui, ó, que logo no dia 11 de novembro, o Citibank corta a exposição ao Brasil e diz que o mercado pode ter se enganado em relação a Lula, aqui em relação às políticas econômicas adotadas, principalmente a PEC da transição. Só que agora, o que a gente viu acontecer? Nessa semana ainda, com risco fiscal no horizonte, Morgan Stanley rebaixa a recomendação das ações do Brasil para neutro. Eles estavam mais otimistas e agora eles estão nesse campo de neutralidade. À medida que o tempo vai passando, a gente tem esses gastos que o governo vai fazer muito além da conta do que estava pré-estabelecido, a gente tem essa convulsão social, a gente tem essas possibilidades de quebra da quebra do processo normal, digamos assim, das eleições. Tudo isso aflora uma incerteza nos investidores e o investidor não quer incerteza, o investidor quer saber de o que deve vir a acontecer, o que é mais provável que aconteça, ele quer ter alguma clareza sobre o futuro. E quando não tem clareza, ele prefere sair, não se expor e depois ele retorna. E o Roberto Campos Neto, que foi eleito o melhor presidente do Banco Central do planeta no ano de 2022, ele não é bobo. Ele já viu e já se pronunciou no dia de hoje. Ó. Campos Neto vê peso da incerteza fiscal no cenário econômico e diz que Banco Central pode reagir. O que é o cenário fiscal? Fiscal se refere a quantidade de gastos em relação à arrecadação. Então ele está vendo esse risco de que a gente vai gastar muito mais do que vai arrecadar. E a gente vai dar auxílios, vai dar aumentos para as pessoas. Isso vai aumentar o consumo das pessoas. Presta atenção, vai aumentar o consumo das pessoas. Se aumentar o consumo das pessoas e não aumentar a oferta de produtos, e já vou explicar para você por que a oferta não deve aumentar. Se não aumentar a produção, o que vai acontecer? Inflação. É muito possível que a gente tenha uma nova escalada inflacionária daqui, quem sabe, um ano, daqui a algum tempo, quem sabe mais rápido, quem sabe um pouco mais devagar. E ele já está dizendo, ó, talvez a gente aumente ainda mais a nossa taxa de juros, talvez a gente aumente ainda mais a taxa Selic. Por quê? Essa debandada, foca comigo em toda a cadeia do processo. Você tem os bancos recomendando aos seus clientes não investirem no Brasil. Quando você tem esses bancos fazendo essas recomendações, alguns investidores estrangeiros vão retirar o seu dinheiro do Brasil. Retirando dólares do Brasil, o dólar sobe. A matéria-prima de tudo que a gente consome no dia a dia é o dólar. É cotada em dólar, não é o dólar. É cotada em dólar. Então você pega arroz, você pega lã, você pega boi gordo, você pega o que for. Tudo é cotado em dólar no mercado internacional. Petróleo, minério de ferro, etc. Se o dólar sobe, o preço da produção dos produtos que a gente usa no dia a dia sobem. E o empresário vai ter que aumentar o preço na prateleira para ele conseguir vender e ter alguma margem de lucro. Então, a inflação sobe. Foquem comigo então. Se investidores estrangeiros saem do Brasil, dólar sobe, inflação sobe. Se inflação sobe, o que tem que subir para controlar a inflação? Taxa de juros. Se taxa de juros sobe, o que acontece? A gente tem pessoas pagando mais juros pela sua dívida, empresas pagando mais juros pela sua dívida, pessoas fazendo menos empréstimos, menos financiamentos, porque mesmo com o auxílio que o governo deve dar, a taxa de juros vai estar maior e você tem uma trava na economia e uma consequente queda nas ações. Então você tem que se preparar para isso, tá? E um ponto importante que eu falei aqui, eu acredito que a oferta, a produção no Brasil não vai aumentar só o consumo, só a procura, a demanda. E por quê? Olha isso aqui. Maioria no STF permite reversão de decisões judiciais definitivas. E, poxa, isso aqui já foi votado? Não. Pela informação que eu tenho até esse momento, o Edson Fachin, ministro do STF, ele tirou da pauta, isso não vai ser discutido agora, mas já existe uma maioria no STF que permite, que deve votar a favor da reversão, perceba, de decisões judiciais definitivas, ou seja, não é mais definitivo, certo? E um ponto muito importante, até que eu achei um comentário nessa rede social Reddit, olha só, se eu fosse um grande empresário estrangeiro, eu nunca, repito, nunca investiria no Brasil. Ele não viria instalar sua empresa aqui, ele não instalaria multinacionais, fábricas, nada no Brasil. Por quê? Justamente por conta dessa questão. A maioria no STF permite reversão de decisões judiciais definitivas e decisão, perceba, impactará todos os processos que discutem o pagamento de tributos. Ou seja, se vem uma empresa, se instala aqui, além da gente ter uma complexidade tributária, você não conseguir nem saber direito o que você tem que pagar de imposto, a depender dos produtos que você vende. Por quê? Se você somar o peso de todas as páginas da legislação tributária no Brasil, dá mais que o peso de um elefante.
E aí você vai lá, tributa de uma forma, você empresário tributa de uma forma, e aí, beleza, você passa por uma fiscalização da Receita Federal, te dão uma multa, e aí ocorre lá um processo, certo? E aí nesse processo você vence, você continua tributando naquela alíquota ali, naquele enquadramento tributário, passam sei lá quantos anos, e você vai lá, é multado, aquela decisão judicial ela é anulada, porque era uma decisão definitiva, mas agora pode ser revertido que é definitivo, ou seja, nada mais é definitivo, então você tem uma insegurança jurídica muito grande. E isso faz com que o ambiente de negócios no Brasil piore. Por quê? O que o empresário precisa ter para ele instalar sua empresa em um outro país? Primeiro, ele está correndo o risco da moeda, da oscilação da moeda. Ele tem que ter muita vantagem para ele colocar sua empresa em outro país. E aí, ele está correndo o risco da moeda. Existe o risco da reforma trabalhista ser revogada e voltar aquele monte de processo trabalhista no Brasil. Acho que é o Citibank, se não me engano. 1% da receita ou do lucro deles, não lembro exatamente, vinha do Brasil e 95% dos processos trabalhistas vinham do Brasil. Eles foram embora. Aí você tem toda essa questão das decisões judiciais poderem ser revertidas. Ou seja, você está sempre pisando em ovos, entende? Então isso piora o ambiente de negócio. Se piora o ambiente de negócio, você não deve ter uma melhora no desemprego, você vai ter um desemprego alto. Como uma consequência natural disso, você vai ter pouca oferta, o governo vai estar estimulando o consumo, esse consumo vai ser um voo de galinha, a gente vai estar sempre com uma inflação elevada, taxa de juros altas, o cenário ruim para as ações e, enquanto isso, as anti-ações vão disparar como já vem acontecendo. Te mostrei agora há pouco. As anti-ações disparando aqui 4% nos últimos dias e 8,5%. Uma anti-ação e outra anti-ação 4%, sendo que uma delas chegou a disparar 13% no intervalo de pouquíssimos dias. Aí você me pergunta, Vinícius, mas será que não é o momento da gente focar os investimentos agora somente em renda fixa? Poxa, se você quer perder a oportunidade de ganhar a renda fixa de um ano em 10 dias, fica na renda fixa. Agora, o maior potencial de rentabilidade você tem na bolsa, só que não é investindo só em ações. O cenário não é legal para as ações. O cenário, na verdade, é bem ruim para as ações, mas extremamente positivo para as anti-ações. O que são anti-ações, Vinícius? Fala melhor sobre isso. Eu vou deixar aqui embaixo um vídeo completo sobre as anti-ações, mas o que você tem que saber agora? Anti-ações são investimentos que se valorizam quando as ações caem. Mas não se valorizam na mesma medida que a das ações, senão você ficaria meio no 0 a 0, né? Se você investisse a mesma quantidade de dinheiro nas ações e nas anti-ações. Essas anti-ações no longo prazo se valorizam 2 a 3 vezes pelo menos a queda das ações. Ou seja, se as ações estão caindo 50%, elas estão se valorizando 100%, 150% ou mais. Vou deixar um vídeo completo aqui embaixo para você assistir tudo e entender tudo aquilo que você precisa nesse momento sobre as anti-ações. E um último ponto importante, no cenário externo, a gente tem um cenário externo muito ruim também. A gente tem aumento da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a gente tem a recessão global acontecendo, a gente tem os Estados Unidos com um único sinal de melhora, certo? Um único sinal de melhora agora da inflação no último mês, que pode ser que não vingue como aconteceu já alguns meses atrás. Então, além de todo esse risco interno que você tem para o Brasil, você tem o risco externo, porque o Brasil é um país exportador. Então, se há crise no mundo, vai ter uma exportação menor para esses países do mundo, porque os países vão estar comprando menos, vão estar consumindo menos. E o Brasil é impactado também. Então, a gente tem incerteza lá fora, tem incerteza aqui dentro. Me perguntaram nos stories, hoje ou ontem, não recordo exatamente, mas a pergunta foi o seguinte: você acha que é um bom momento para você investir em anti-ações? Na minha visão, não é só um momento de oportunidade, embora seja, mas é também um momento de profunda necessidade. E é justamente por isso que eu decidi promover agora, nos próximos dias, um evento online, gratuito e sem enrolação. Antecipei, ele seria só em fevereiro, antecipei agora para o início de dezembro. Nesse evento você vai aprender de forma gratuita mesmo como lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. O passo a passo que hoje faz mais de 2.500 pessoas lucrarem nas altas e nas quedas da bolsa. Para que você comece já em dezembro, não seja aquela procrastinador que eu vou deixar para 2023. Quanto tempo você deixa para depois? Para você começar e já estruturar seus investimentos agora, para você surfar valorizações a partir de 2023. A hora de se preparar é agora, não é depois. Se você quer participar desse evento, poxa, que vai ser um divisor de águas na sua vida como investidor, como investidora,
quem sabe o último evento sobre investimentos da sua vida. O link está aqui na descrição para você se inscrever de graça e já a gente vai começar uma série, uma maratona de lives de preparação para eu mostrar diversas oportunidades que vêm aí pela frente, talvez você não esteja enxergando agora, tá bom? Se fez sentido para você esse vídeo, clique aqui embaixo em gostei, compartilha com 5 amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho e te inscreve no nosso grande evento que eu te vejo daqui a pouco. Um abraço e até mais.